nosso pastor nesta noite. Tenho certeza que ele tem uma mensagem para o meu e o teu coração nesta noite, assim, se você crê com Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, aqui está teu servo, Deus, que depende, Pai, do Senhor. Usa nesta noite para o teu filho, Deus, com um canal de bênção, Deus, para falar com a tua igreja nesta noite. Que esta mensagem, Pai, venha, Deus, impactar, venha tocar nossos corações, Deus, venha nos ensinar, venha, Pai, disciplinar também. Precisamos nesta noite, Pai, muitas das vezes de um conserto, Pai, da tua santa palavra. Então, que nesta noite, Pai, a tua palavra, Senhor, ela vá e ela produza nesta noite, Pai, aquilo, Deus, que o Senhor tem já preparado, Deus, para cada um de nós nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Só do povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos. Se assente dando glória misturado com aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Serei breve. Vou trazer aqui uma palavra curta e quente que alegra o coração da gente. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus, por gentileza. Mateus, capítulo 8 de Mateus. Aleluia. Poderoso é este Deus. Aleluia. Quem achou Mateus? Está no Novo Testamento, crente. Se tu procurar no Velho, tu não vai achar. Aleluia. Quem achou, diga amém. Eu vou ler para tomar tempo aqui, nós adiantando. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Todo crente salvo que congrega conhece essa passagem. Só não conhece aqueles que vai na igreja de mês em mês, ano em ano. Mas todo crente salvo, liberto, que gosta de congregar, conhece essa passagem. Sim ou não, irmãos? Sim. Glória a Deus. Jesus apazigua a tempestade. O que será que está acontecendo na tua vida para Deus trazer uma palavra dessa? Eu não sei. Só sei de uma coisa: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho. Aleluia. Teria outras mensagens, mas é essa mesmo. Aguenta aí. E assim está escrito: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus. Eu quero falar sobre este homem. O tema é o nome Jesus. Aleluia! Os discípulos, acostumado a andar com Jesus, estar com Jesus, acompanhar Jesus na trajetória ao qual estava designado a ele, escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Olha, irmão, interessante. A palavra de Deus diz aqui, logo no primeiro versículo 23, que entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Os discípulos tinham prazer em seguir a Jesus. Aleluia. Aonde Jesus ia, os discípulos queriam estar com ele. Aleluia. Veja que coisa extraordinária. Diferente de hoje, os dias que nós vivemos. Está diferente demais, irmãos. O povo não quer mais seguir Jesus. Não quer estar onde Jesus está. Não quer acompanhar Jesus. Querem estar em lugares diferentes, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, que não tem nada a ver com as coisas do céu. Nesses lugares querem estar, mas seguir a Jesus não.
ao lado de Jesus, não. E a palavra aqui já inicia dizendo que quando Jesus entrou no barco, não foi preciso chamar, seus discípulos o seguiram. Eles também entraram no barco. Aleluia! E a palavra de Deus diz: e eis que no mar se levantou uma tempestade, mas não foi qualquer tempestade. O texto aqui está bem claro, tão grande. Aleluia! Pensa que acompanhar Jesus é fácil, é? Tu se enganou. Se pregaram para você aí um Jesus diferente do que a Bíblia descreve, te enganaram. Porque o Jesus que nós acompanhamos, o Jesus que nós seguimos, ele disse na sua palavra: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Aleluia! Aleluia! Talvez você não conheça esse Jesus, mas eu estou te apresentando ele hoje. É esse Jesus que você está seguindo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, tem muito crente enganado. Tem muitos que se dizem cristãos que estão enganados, que não conhecem Jesus. Não conhecem. Eles acham que conhecem, mas na primeira tempestade, na primeira dificuldade, na primeira situação que lhe acontece, eles fazem igual os discípulos quando estavam convertidos. Na primeira ocasião em que Jesus Cristo foi preso, como ele disse na sua palavra, todos foram dispersos, cada um foi para um lado, queriam voltar a fazer as mesmas coisas. Pedro foi o primeiro que foi chamado a atenção. Chegaram nele, parece com um deles. Eu não. Você está enganado. Até o teu falar está te denunciando. Tu parece muito. Eu nunca nem vi esse homem. Olha, irmãos, você acha que é diferente dos dias de hoje? Quantos que se dizem cristãos que estão negando o nome Jesus? Quantos que se dizem seguidores do Senhor, mas estão negando através das suas ações, através das suas atitudes, igual Pedro antes de ser verdadeiramente convertido? Eu não conheço. Quantos hoje que não têm prazer de andar com esta palavra, de mostrar esta palavra e dizer: eu sou um verdadeiro cristão. Aleluia. Eu sou cristão. Porque há uma diferença muito grande, irmãos, de ser crente e ser cristão. E isso está na Bíblia, está escrito. Aleluia. Ser crente, todo mundo pode dizer que é crente. Agora, ser cristão é diferente. E qual é a diferença, pastor? Ser cristão é ser parecido com Cristo. É diferente ser crente. Até o diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê. Ele crê que estremece. Aleluia. Mas com qualquer um aí no mundo, ou que se diz seguir o Senhor, ele crê muito mais. E conhece a palavra também. Muito mais. Aleluia. Agora, ser parecido com Cristo, esta é a finalidade. Este é o propósito de conhecer Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos sempre acompanharam Jesus. Sempre seguiram Jesus. Até porque o convite de Jesus é: quem quiser vir após mim, não é obrigado. Ele disse: a quem quiser. Está bem claro na palavra. Não ajudo ninguém, irmão. Eu convido. Mostro o que a Bíblia diz. Adular não, bajular não. Porque Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz
seguir Jesus é estreito. Seguir Jesus é renunciar às nossas vontades. Seguir a Jesus é não fazer mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me escolheu, a vontade daquele que me chamou. Aleluia! E muitos estão trocando, fazendo a sua vontade e deixando a vontade de Deus para depois. Mas não entra não, irmãos. Não se engane. Não se engane. A palavra de Deus nos mostra aqui que os discípulos, vendo o tamanho da dificuldade em que eles estavam enfrentando, e Jesus, como homem, a Bíblia diz que ele teve sede, ele teve cansaço, e ele estava ali dormindo no barco. E os discípulos chegaram até Jesus, despertaram ele do sono, dizendo: Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Senhor, o barco vai afundar, Senhor. Aleluia! A palavra de Deus nos mostra. E ele disse-lhes: por que temeis? Por que vocês estão assustados? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Olha só, irmãos, o que Jesus mostra para eles. Vocês ainda não aprenderam andando comigo? Então a Bíblia diz que Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar. Aleluia. Isso aqui mostra o tamanho do Deus a quem nós estamos servindo. Ele é o Deus que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus que tem o poder sobre natureza, sobre este mundo perverso. Deus tem o poder. Ele tem o domínio sobre tudo neste mundo. Não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de perseguição. Não tenha medo de afronta. Não tenha medo, porque se você está com Cristo, Ele é maior. Aleluia. Ele é maior. E nós temos a garantia de vitória. Nós temos a garantia que Ele é aquele que dá ordem. Aleluia. Ele dá ordem ao vento. Ele dá ordem ao mar. E tudo se faz bonança na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. O que nós precisamos é crer. Confiar. Confiar. Você não está sozinho. Há um Deus que é grande, há um Deus que é poderoso, que está contigo, que está nesse mesmo barco, ao qual nós estamos caminhando, ao qual nós estamos rumo à Nova Canaã. Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Não precisa você ficar temeroso, com medo. Não precisa. Você só precisa crer. Aleluia. Louvado seja Deus. Você não pode ficar calado em meio ao sofrimento. Você não pode ficar parado em meio às dificuldades. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa se despertar e reconhecer que você serve a um Deus que é poderoso. E no momento em que nós clamamos a Ele, Ele nos ouve e Ele nos atende. Aleluia. Louvado seja Deus. É o que nos mostra a palavra de Deus.
disse uma grande bonança. Aleluia! Deus traz paz para o teu coração. Deus traz nesta noite a certeza para o teu coração e Ele diz para ti: aquieta-te, porque eu me levantarei ao teu favor. Aleluia! Aleluia! Eu me levantarei para te socorrer. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Jesus, quando Ele se coloca de pé, aleluia, não tem vento, não tem tempestade, não tem mar, aleluia, que fique diante dEle, porque Ele tem todo o poder. Aleluia, aleluia. Você precisa conhecer a este Jesus de perto. Aleluia. O nome Jesus. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 7, quando ele anuncia sobre a vinda de Jesus, ele diz: este será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Este é o Jesus que nós servimos. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus forte. Aleluia. Ele é aquele que nos aconselha quando nós precisamos. Nunca se esqueça disso. A própria palavra de Deus nos orienta. Não busque conselho entre os ímpios, entre aqueles que não têm nada de Deus a te oferecer. Busque conselho em Deus, no Senhor. Cuidado. Não busque conselho em quem não tem nada de Deus. Não busque. É a orientação não minha, mas da palavra de Deus para a tua vida. Cuidado com quem você procura se aconselhar. Tem que ser com quem tem algo de Deus para te oferecer. Não importa o gabarito, não importa o tamanho, o tanto de faculdade que essa pessoa possa ter conhecimento. O melhor conselheiro é Jesus Cristo. O melhor conselho é estar aqui na palavra de Deus. E só quem tem comunhão com esse Deus, com essa palavra, tem conselho para te dar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Porque teneis homem de pequena fé. Aleluia. É interessante, irmãos. A palavra de Deus nos diz em outra referência que se tivermos fé, olha a expressão, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, precisa ler direito. Se tivermos fé, como um grão de mostarda, basta usar a palavra, basta se expressar, porque Jesus disse, como um grão de mostarda. Ele disse que a fé dos discípulos aqui era pequena. Vocês observam? Porque teneis homens de pequena fé. Era uma fé pequena, mas não era uma fé consistente. Ainda não era uma fé firme. O grão de mostarda, você pode pesquisar depois. O grão de mostarda é um caroço tão pequeno, mas eu já fiz teste assim, depois que eu pesquisei, que quando Jesus se refere a isso, se tiverdes fé como um grão de mostarda, é porque o grão de mostarda, irmãos, é resistente a piso, qualquer pisão, não quebra, e é resistente ao fogo. Pode pesquisar depois que você vai aumentar a tua fé. É isso que Jesus está dizendo para nós.
vocês sejam resistentes como um grão de mostarda. Que a fé de vocês seja firme como um grão de mostarda. Passa por muitas aflições, passa. A palavra de Deus diz: o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. É a palavra. Eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que me alimentar dessa palavra, porque é essa palavra quem me dá firmeza para os meus pés, para a minha vida com Deus. É através dessa palavra. Aleluia. Os discípulos, eles estavam em fase de aprendizagem, aprendendo, adquirindo experiência no dia a dia, contemplando os milagres que Jesus fazia, acompanhando Jesus em todo o trajeto. E ali eles iam vendo, ouvindo e crendo, vendo, ouvindo e crendo, e algo de Deus ia crescendo em seus corações, e Jesus sempre os aconselhando, sempre conversando com eles, sempre alertando eles, sempre orientando eles, sempre exortando eles nos momentos necessários. Aleluia. Glória a Deus. Veja que esse texto, ele mostra que muitas das vezes o andar com Cristo nos surpreende, nos deixa abismado, nos deixa espantado, porque o nosso Deus, ele é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, é o que diz a sua palavra. Então há coisas que acontecem em nossas vidas que nós ficamos muitas das vezes admirados, espantados, mas tudo isso é demonstração que há poder no nome de Jesus. Aleluia. O nome Jesus, a palavra de Deus diz que é superior a qualquer nome nesta terra, no céu e embaixo da terra. Aleluia. E mais importante que tudo, é que Ele nos deu autorização para usar o seu nome. Aleluia. Certa feita, Jesus convocou 70 discípulos e disse: vão, eis que eu vos dou poder. Em meu nome, vocês vão expulsar demônio. Em meu nome, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aí os discípulos foram. Tudo que Jesus proferiu a eles aconteceu. E eles voltaram todos alegres, contentes. Aí chegou para eles e disse: Jesus, e não é que é verdade? E não é que no teu nome, quando nós usamos, os demônios corriam, os demônios tremiam, os demônios saíam das pessoas? Eles todos alegres. Jesus disse assim: vem mais perto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vos alegreis somente por isto. Olha que conselho que Jesus deu. Antes vos alegrais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. É por isso que vale a pena ser cristão. Vale a pena ser parecido com Cristo. Como assim, pastor? Aquele que é parecido com Cristo
é porque ama, é porque perdoa, é porque é bondoso, é porque tem misericórdia. Esse é o verdadeiro significado de cristão, de ser parecido com Cristo. É bondoso, é mesmo. É, irmãos, é misericordioso. Por quê? Porque nasceu de novo. É nascido de novo, nascido da água e do Espírito. Não é nascido da carne, é da água e do Espírito. Aí diz igual o apóstolo Paulo, com toda a convicção: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo disse isso porque ele vivia o Evangelho. Ele viveu o Evangelho. Ele não estava mais preocupado com a sua vida, mas em cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. É o que nós devemos fazer, irmãos. Todos nós temos uma chamada de Deus. Há um propósito de Deus em ter escolhido você. Esteja disposto a viver para cumprir o propósito de Deus na tua vida, nesta terra, na tua família, na tua parentela, na tua vizinhança, aonde você estiver. Deus quer realizar seus propósitos na sua vida e através da sua vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ô irmãos, coisa boa não é quando nós falamos bem de nós, é quando alguém que nos conhece dá testemunho sobre nós. Aleluia! Uma coisa eu aprendi com Salomão. Salomão, ele disse assim, vou dizer para nunca mais você esquecer, Salomão 26, deixa eu ver se é 26 ou é 27, provérbio. Tenho que falar isso aqui, que às vezes nós temos que vigiar muito, que às vezes nós falamos tão bem de nós, que nós nos esquecemos que nós somos ruins. Nós não somos bons não, irmão, nós somos ruins. Se há alguma bondade em nós, é Cristo. Fora isso, nossa natureza é caída, é pecaminosa. O que tem nos sustentado é a graça de Deus que está sobre nossas vidas. É Ele. Se não fosse Ele, coitado de nós. Aleluia. Provérbio 27, 2. Diz assim, louve-te o estranho, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Ou seja, esse versículo aqui traz referência àqueles que ficam dizendo, sou bonzinho, não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa que... Salomão diz assim, fica calado, dá exemplo com as tuas ações, dá exemplo no teu agir, deixa que os outros abram a boca e falam, fulano é crente, aquela mulher é serva de Deus, aquele homem ali eu tenho convicção de que realmente é servo de Deus. Eu elogiar a mim mesmo é muito fácil, mas Salomão, ele nos aconselha a nós darmos o exemplo de vida, de verdadeiro cristão, o exemplo de vida. É melhor do que nós falarmos, é outros falar por nós. Ô irmãos, é uma responsabilidade muito grande quando a gente ouve alguém
se dirigir a nós como homem de Deus, mulher de Deus, é um peso muito grande, irmãos. É uma responsabilidade muito grande. Então a gente tem que, homem de Deus, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Aleluia. Me ajuda, Senhor, a continuar dando testemunho que Tu és da minha vida. Porque tem pessoas por aí, irmãos, que faz até vergonha dizer que é crente. Eu não faço arrudeio para falar a palavra de Deus o que Deus manda, irmão. Porque meu compromisso é com a palavra de Deus. Faz me lembrar a história, se você conhece, de um homem muito grande, guerreiro, chamado Alexandre. Eu gosto de ler algumas histórias extras. Alexandre o Grande, a maioria conhece a história dele, as batalhas que ele venceu. Mas um dia, levaram diante dele um soldado. E eu li essa história, nunca me esqueci. Falaram: Alexandre, nós trouxemos este soldado aqui porque ele não serve para fazer parte da nossa equipe. Mas porque é muito medroso, está sempre fugindo da batalha. E Alexandre perguntou para o soldado: qual é o teu nome, soldado? Soldado gaguejando disse: Alexandre, Senhor. Ele disse: o quê? Alexandre, Senhor. Alexandre? Pois eu vou te dar um conselho. Ou tu muda de atitude ou tu muda de nome. Está entendendo, irmãos? Eu digo que eu tenho Jesus, mas eu não honro o nome que eu digo ter na minha vida. Eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que mudar de atitude. Ele diz: como que é, camarada, tu tem um nome igual ao meu, tu honra o nome? Então tu muda de atitude, ou muda o teu nome. Porque eu não admito isso. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu li essa história, eu digo: Jesus, me ajuda, Senhor, a honrar o nome que eu digo que carrego sobre a minha vida. É por isso que Jesus disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Ô, irmão, esse é o nome Jesus, aquele que tem todo o poder. O crente chegou, não precisa ter medo. Se chegar no meio das trevas, você vai brilhar. E as trevas vão bater em retirada. Eu conheço um crente que tem medo de trabalhar com pessoas que servem a outros deuses. Hoje em dia a gente tem que ter cuidado de não falar, né? Está sendo gravado aí. Vocês são crentes que estão entendendo, né? Tem crente que pede conta, que sai. Que música é você, pelo amor de Deus? Medo? Não. Sou soldado de Cristo. Soldado de Cristo não recua. Soldado de Cristo avança. Soldado de Cristo é obediente. Soldado de Cristo atende a ordem do seu mestre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Este é o nome Jesus que nós precisamos conhecer. Ei, irmãos, teria muita coisa para falar, mas eu não gosto de me estender. Eu estou concluindo aqui. Vou recitar mais uma vez o versículo. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Este é o homem que você está seguindo, e eu acredito que está seguindo bem de pertinho. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O nome é Jesus.
Jesus, aleluia. O nome que tem todo o poder, aleluia. Poder nos céus, poder na terra e embaixo da terra, aleluia. Faça uso deste bom nome. Honre o nome Jesus que você diz professar. Honre com a sua vida, com as suas ações, com o seu falar, com as suas atitudes. Nunca se esqueça disso. Honre o nome Jesus, porque neste nome há poder. Amém? Abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos para essa noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar nessa noite, não? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus mais essa segunda-feira abençoada pela tua